two. Gente, esse vídeo só mostra um pouquinho como que foi a segunda rodada do Mundial para os secadores, né? Então, foi uma rodada bem ruim para quem estava torcendo contra os times brasileiros, né? 4-0 para os times brasileiros contra os secadores. E vamos ser justos, gente, foi merecido, né? Todos os brasileiros fizeram um excelente papel nessa última rodada. Alguns tiveram um pouco mais de dificuldades, mas realmente o secador sofreu, né? Secou muito e terminou desidratado, né? Porque não teve chances, né? Começou mal para os secadores com o Palmeiras, né? O Palmeiras teve um pouco de dificuldade ali no primeiro tempo contra o Al-Ahly, mas nada de outro mundo. Só um jogo travado, com o Palmeiras um pouco nervoso, porque sabia que um resultado adverso poderia complicar uma classificação. Então é natural que o time seja um pouco mais cauteloso. Teve a jogada do Veiga ali com a expulsão que o VAR reverteu. Na minha opinião, o VAR fez corretamente a anulação da expulsão. E aí o Palmeiras no segundo tempo, quando conseguiu fazer o seu gol, numa bola parada, aí ele tranquilizou e o jogo fluiu. Conseguiu fazer o segundo, poderia ter feito o terceiro. Aí depois do primeiro gol a superioridade do Palmeiras ficou bem evidente. E aí depois, né, gente, a gente teve o jogaço, o Botafogo contra o PSG. Muita gente achando que ia ser um amasso. Eu já achava que amasso não ia ser, mas que seria um jogo muito difícil e esperava uma vitória do PSG. Mas o que a gente viu em campo, gente, foi, apesar do PSG ter muita posse de bola, o sistema defensivo do Botafogo prevaleceu o jogo praticamente inteiro. O PSG teve poucas ideias, ficava circulando muito a bola perto da área e não conseguia finalizar. Se você vê a quantidade de finalizações do PSG ao término do jogo, foi muito baixo, até incomum para esse time, né? Mas o Botafogo fez muito bem o seu papel. O Igor Jesus ali fez um golaço no passe do Savarino. Botou o Beraldo e o outro zagueiro do PSG para dançar e finalizou bem. Contou com a sorte, mas, gente, todo time que quer ser campeão precisa também um pouco de sorte. E fez um golaço e o Botafogo ganhou merecidamente pelo seu esforço. Depois a gente teve o jogo do Flamengo, aí pra mim o jogo que a gente teve a maior discrepância, né? O Flamengo foi amplamente superior ao Chelsea desde o início do jogo, mesmo com o Chelsea tendo aberto o placar no primeiro tempo. O Flamengo já era superior, circulava muito mais a bola na área, cruzava, tentava mais finalizações. Então era um jogo que o Flamengo tinha assim uma superioridade. E se a gente olhar para o que foi o primeiro jogo do Chelsea, até de certa forma esperado que o Flamengo tivesse esse desempenho melhor do que o Chelsea. Então, no segundo tempo, o Flamengo voltou, conseguiu seu gol de empate. Logo, 2 minutos depois, já fez o segundo gol. E aí, gente, aí botou o Chelsea para bailar mesmo, porque o Chelsea não viu a cor da bola. Os zagueiros não encontraram os atacantes do Flamengo. O meio de campo do Flamengo prevaleceu. Eu acho que tem uma coisa que a gente nota assim muito manifesto em alguns jogadores, que mesmo jogando com times europeus eles conseguem imprimir o seu jogo habitual. Então, que são jogadores de outro nível, de outro patamar mesmo. Eu acho que isso ficou bem evidente no jogo do Botafogo com o Igor Jesus e o Savarino. Acho que eles mostraram assim um nível acima, bem como o zagueiro Barbosa, né? No jogo do Flamengo, acho que Arrascaeta e Gerson, de longe, assim, mostraram que tem nível mundial aí para jogar, né? Então
Gerson está de saída do Flamengo. E o Arrascaeta já há muito tempo titular da seleção do Uruguai, então são jogadores assim, bem diferentes. E também eu chamaria a atenção do Plata. Me chamou muito a atenção porque que a gente vê no Campeonato Brasileiro ele perdendo alguns gols, o jogo não fluindo muito com o Plata, mas nessa partida com o Chelsea jogou muito bem, se posicionou bem, deu trabalho para a zaga. Me chamou bastante atenção o desempenho do Gonçalo Plata nessa partida. E aí, para terminar o desempenho dos clubes brasileiros, né, gente? A gente teve o Fluminense, teve dificuldades. O Ulsan quase que ganha o jogo, né? Se a gente considerar que é até praticamente 15 minutos antes do término da partida, o Ulsan estava ganhando por 2-1 e chegou a ter uma chance clara para fazer o terceiro gol, mas o centroavante do Ulsan perdeu, e aí na sequência o Fluminense conseguiu empatar o jogo, e aí o jogo também fluiu e conseguiu fazer os outros 2 gols e garantir uma vitória tranquila. No jogo do Fluminense, quem se destacou muito foi o Arias também mostrando ali um nível de jogador mundial, né? Esse cara que consegue desempenhar contra qualquer clube, as ressalvas de ser o Ulsan, o adversário, mas contra o Dortmund também já tinha ido muito bem. E também o Keno, né, gente? Pra mim, o Keno foi quem salvou o jogo pro Fluminense. A entrada do Keno foi decisiva. Fez gol, deu assistência, incomodou demais a zaga do Ulsan. Então o Keno também teve um desempenho bem destacado na partida e deu números finais, né, pro jogo de 4-2 aí pro Fluminense, um bom desempenho. Todos os times brasileiros encaminham suas classificações, né? O Palmeiras praticamente classificado, decidindo quem fica em primeiro do grupo com o Inter de Miami. A gente tem também o Flamengo já classificado, o Botafogo, mas o Botafogo, para ser desclassificado, precisaria perder de 3-0 do Atlético de Madrid. E o que a gente viu no Campeonato Mundial não foi um desempenho tão destacado do Atlético de Madrid e um desempenho muito bom do Botafogo. Então, acho difícil o Atlético de Madrid conseguir. Nada é impossível no futebol, mas não acredito que vá acontecer, a julgar pelo desempenho que o Botafogo teve no último jogo, né, gente? E dos outros jogos, a gente teve alguns jogos muito interessantes, mas eu destacaria o Borussia Dortmund contra o Mamelodi Sundowns. Eu acho que o Mamelodi, na primeira rodada, ele já tinha mostrado um bom desempenho contra o Ulsan, mas contra o Dortmund foi um time que buscou muito jogo, foi muito para cima, um time muito físico, jogadores fortes, jogadores rápidos, deu muito trabalho para a defesa do Dortmund e conseguiu um resultado de 4-3 contra, mas um time assim que tem jogadores que chamaram a atenção. Não sei se valeria até um olhar mais atento até de clubes brasileiros, né? Esse clube da África do Sul tem desempenhado um bom papel nesse Mundial e vai ser um adversário difícil para o Fluminense na próxima rodada. Eles jogam praticamente para decidir quem que classifica, quem ganhar leva a vaga. Acredito que o Fluminense deve conseguir o resultado, mas não será um jogo fácil, né? E também queria destacar não um jogo em si, mas o comportamento dos clubes europeus após a derrota do Chelsea. Eu não sei se isso mexeu com
com o ego dos clubes europeus. Não sei o que motivou, se isso foi motivo para uma mudança, mas o que a gente viu, principalmente a partir do jogo da Inter de Milão, foi os times se incomodando com o resultado, se dedicando mais. Então, assim, se a gente for considerar o jogo da Inter de Milão mesmo, o desempenho não foi tão bom, mas a comemoração dos gols, quando conseguiu o empate, quando conseguiu a virada, assim, mostrava um interesse muito grande, né? Então, essa virada no interesse dos times europeus, não sei se isso pode trazer mais dificuldades aí para frente para os clubes brasileiros. Dos times europeus, aí, os que estão com melhor desempenho de fato são Juventus e City, né? Então, realmente não tomaram conhecimento dos seus adversários, foram desempenhos bem acima da média contra adversários mais fracos, é verdade, mas assim, você vê jogo sério, você não vê ninguém menosprezando competição, você vê que eles estão levando a sério e que tentam de fato ir além no campeonato. E o Real Madrid ele teve um desempenho melhor nessa segunda rodada, considerando-se que tiveram um jogador expulso no primeiro tempo, logo no início do jogo, aos 7 minutos de jogo, mas mesmo assim ganharam do Pachuca por 3-1, então tiveram um desempenho também bem superior ao que apresentaram na primeira rodada. Então vamos ver se os secadores podem ter uma esperança aí nas próximas rodadas, um desempenho melhor dos times europeus, que de fato são aqueles que têm alguma chance de tirar o título de times brasileiros. Mas os times brasileiros realmente fazendo um bom papel até aqui. A gente seca, mas a gente respeita todos os clubes, né? Todos os clubes têm grande história. Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Somos rivais, mas não somos inimigos. Então a gente respeita o desempenho. Lógico que ninguém vai ficar torcendo para rival aqui, mas estão de parabéns pelo papel que tem desempenhado até o momento. Tá certo, galera? Então vamos ver como que vai seguir esse campeonato mundial. Terceira rodada, em alguns grupos já não tem tanto interesse, mas chegando às oitavas de final aí, a gente deve ter grandes confrontos. Tá certo, gente? Então um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.